Então tá bom, gente, vamos lá. Boa noite. Vou dar algumas informações sobre a minha prova, tá? A minha prova vai acontecer no dia 23, né? Dia 23 da nossa aula. E aí, o que que eu estou orientando para os meus alunos? A minha prova também tem 10 questões, são 10 questões múltipla escolha. Até agora eu não fui informada de tempo, então a minha prova, minhas questões vão abrir lá até o momento as 10 questões, né? Vocês vão fazer as 10 questões e enviar. Algumas particularidades importantes. Uma, você não pode abrir, você pode abrir a prova, fazer uma única vez e depois enviar. Né? Eu não tenho a oportunidade de abrir esse link duas vezes, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. A segunda coisa é que, por favor, quem está com o microfone aberto, desliga por causa do barulho, por favor. E aí a segunda coisa é que o que eu oriento a vocês, né? Tentem fazer a prova, se vocês puderem, no horário de aula, né? Nesse horário que eu vou ficar aqui com vocês. Porque tendo alguma dúvida, tendo alguma intercorrência, eu vou estar aqui para poder ajudar vocês. Então, na semana que vem, eu vou abrir aqui a nossa reunião do mesmo jeito, né? Vou estar online aqui, e aí qualquer pessoa que tiver alguma dúvida pode me chamar aqui, tá? No horário de 7 até as 10, entendeu? Então, assim, quem puder, né, se sentir mais seguro, faça nesse horário, porque aí eu tô aqui para poder auxiliar se tiver algum problema, tá? E até agora eu não estou sabendo desses 3 minutos, né? O Luciano não me passou e eu dou aula em outros cursos. Então, nos outros cursos a gente está fazendo assim. Acredito que ele vai permanecer desse jeito. O meu vai abrir as 10 questões. Lembrando que para cada aluno vai abrir 10 questões diferentes, né? E aleatórias, né? Com respostas aleatórias. Então, vocês vão ter todo o tempo do mundo para fazer. A minha prova está super simples, super tranquila. Quando a gente não teve muita oportunidade, eu entendo que a matéria foi um pouco pesada. Eu fiz um apanhado aqui de 40 slides do que vai cair na prova, então tá uma revisãozinha de prova bem facinho para a gente poder tirar as dúvidas e direcionada ao que eu vou pedir lá, que eu acho que é de mais importante para vocês, tá? Então, eu fiz esse aulão lá, já disponibilizei os slides e vou disponibilizar a gravação. Eu não sei o que aconteceu com a gravação da aula passada, até a Mari, a representante, me perguntou, eu postei lá e, de repente, não apareceu mais e eu não consegui achá-la no computador, tá? Mas não tem problema, o Luciano está tentando recuperar, se não recuperar, essa aula aqui já é uma aula de revisão e eu já estou gravando, e assim que terminar a aula, eu já vou baixar a aula e já posto lá para vocês no pós-aula de hoje, né, que é 3.1, tá? O link da prova vai estar lá na unidade 3.2, que é a aula que vem, a aula 10, né? Então, vai estar lá escrito bem grande, link da prova. Aí vocês vão pegar aquele link, copiar, colar e colocar lá no Google de vocês e responder as questões. Lembrando que isso só pode ser feito uma única vez, tá? Você pode deixar aberto o tempo que for necessário para você fazer a prova, só que, né, eu tenho que abrir só uma única vez, tá? Alguma dúvida? Se o caso haja alguma mudança, eu passo para a representante, tá? E aí ela avisa vocês. Mas por enquanto é assim que vai funcionar. Alguma dúvida? Eu não me lembro de nenhum professor ter comentado que serão 3 minutos cada questão, não. Eu também não sei dessa informação, entendeu? Eu não sei dessa informação, por isso para mim é nova. Eu não estou conseguindo contato com o professor Luciano, entendeu? A minha prova até agora não tem tempo de questão, né? Só se de repente foi padronizado isso, mas no nosso grupo da Odonto não está escrito nada, então eu não sei, tá? Mas Eu, assim, a princípio a prova vai ser desse jeito. Vocês vão abrir, vão ver as 10 questões e vão fazer as 10 questões, tá? Eu não, na minha prova não tá uma por uma, não. Você vai abrir, vai vir as 10, como se fosse a prova que eu entrego para vocês.
Aí vocês vão marcar, essa daqui eu sei fazer, essa daqui eu sei fazer. Não, essa daqui eu preciso de mais um pouco de tempo para pensar, tá bom? Mas aí é o que eu falei, gente. Se eu tiver mais alguma informação, né, por eu estar dando aula agora na Odonto, né, e cada coordenador tem uma postura de como quer, a gente tem o geralzão. Até agora eu tenho essa informação. Então, eu sou obrigada a passar essa informação para vocês, tá? Eu acredito que o Luciano não vai se opor, porque cada professor tem autonomia de fazer a prova do jeito que acha pertinente para a turma que leciona, tá? Mas, assim, entenderam de básico? Então, semana que vem não tem aula. Semana que vem eu vou estar aqui de qualquer jeito, online, tá? Vou estar aqui à disposição de vocês com o computador ligado. Talvez não esteja com a câmera, mas a reunião vai estar aqui. Então, quem tiver dúvida, pedir um socorro, é só pegar o link e entrar aqui como hoje, né? A gente tá fazendo a reunião. Ok, gente? Ok, todo mundo? Tem 30 pessoas na sala, ninguém tem dúvida. Então, professora, na hora de fazer a prova, a gente vai entrar pelo AVA, daí cola o link no Google, é isso? Cola a aba dele, copia ele, cola ele na aba do Google, ele já abre direto. Aí você vai responder nome, na minha prova tá assim, nome, não precisa do curso, né, que é só odonto, tá nome, CPF e e-mail. Aí você clica, ok, já abre a provinha para vocês. Então, tá bom, obrigada. Certo? Certo. Então, tá. Então, eu montei esses slides aí, gente, para a gente retomar desde lá da unidade 1 até a unidade 2.4. Então, tá um resumão do que, e aqui tá dentro, né, como se a gente estivesse fazendo um estudo dirigido, tá? Então, eu vou explanar tudo aqui, depois eu vou encerrar a aula e depois eu abro para vocês falarem o que vocês quiserem, perguntarem o que vocês quiserem, tá bom? Para a gente tirar as dúvidas. Pode ser assim? Sim. Professora, você Oi. poderia botar os slides para a gente ir acompanhando, por favor? O slide está na tela. Ah, não tem. O slide está passando na tela. Quem está falando comigo? Eu, a Nathalie, é que meu travou aqui. Sabe o que você faz? Fica só me ouvindo e tenta abrir pelo AVA. Se você não conseguir. Então é isso que eu vou tentar fazer. Obrigada, professora. Faz o seguinte, sai e entra de novo. De repente, às vezes volta. O resto do pessoal tá enxergando o slide? Sim. Sim, professora. Então, às vezes a conexão. E aquele mesmo jeitinho, Aqui tá gente. também. Tá. Vamos supor, às vezes trava aquele sistema, não vamos perder o ritmo da meada, não. Travou aí para todo mundo? Fala aí, ó, começou a travar, eu viro a tela, desligo a câmera e a gente continua do mesmo jeito, tá? Vamos se arrumando. Então, vamos lá. Então, nas primeiras unidades, nós estudamos de como a gente ter equilíbrio no nosso corpo, né? Uma situação que a gente chama de homeostasia. Nós sabemos que nós sofremos, né, estímulos que vêm do ambiente, né? Recebemos tudo que vem do ambiente e nós temos uma unidade básica chamada célula, né? Nós somos constituídos de células essas eucariontes, né? E que várias células vão me originar um tecido, né? E vários tecidos vão me originar o quê? Um órgão, e alguns órgãos vão formar o nosso sistema, os nossos sistemas, sistema digestório, sistema endócrino, todos os nossos sistemas, né? E a gente tem uma unidadezinha básica lá, pequenininha, que nós temos milhões, que chama-se célula. Então, a primeira informação que a gente falou lá era que, para a gente ter equilíbrio das nossas células, elas precisam o quê? Manter uma temperatura, né? Nós temos uma temperatura fisiológica para a atuação do nosso organismo. Nós temos que ter o sangue, né? Que é onde vem a oxigenação, e energia, né? Que a gente tem energia da forma de ATP,
adenosina trifosfato, que eu consigo através de um processo que ocorre lá na minha organela mitocôndria, chamado respiração celular. Então, quando há qualquer mudança por algum fator nessas situações, o que acontece? Eu vou ter algum problema no meu organismo, das minhas células. Mas aí o nosso corpo também é inteligente, ele tem formas de se adaptar, né? De se adaptar para poder essas células não morrerem de imediato ou o nosso organismo ser lesado assim tão rapidamente. Então, nós temos o sistema imune, que a gente vai ver mais para frente, que nos ajuda contra a invasão de qualquer coisa estranha que a gente chama de antígeno, e temos o processo normal para manter nosso corpo sempre em quê? Equilíbrio, tá? E a temperatura do nosso corpo, só para lembrar, é uma temperatura de 37 graus, aproximadamente 37 graus a 37,8, que é a temperatura para o meu corpo funcionar. O meu pH sanguíneo, né, que é o pH ideal para as minhas enzimas funcionar, né? Nós somos feitos de reações químicas, nossas células fazem tudo a modo de conseguir energia química, nossa moeda energética é a adenosina trifosfato, né? Então, tudo eu preciso que esteja numa condição, né, de equilíbrio. Então, o nosso pH ideal, porque é o pH do meu sangue, porque é ele que corre no meu corpo todo, ele é 7,4, tá? E aí é o que eu falei para vocês, nós temos mecanismos da célula ser reparada frente a algum estímulo ou algum agente físico, químico, biológico de, né, ter o potencial de lesar a minha célula, tá? Então, eu tenho um mecanismo de lesão celular e tenho um mecanismo de preservação celular. Então, quando eu leso uma célula, pode ser irreversível. E quando eu tenho a preservação celular, eu tenho medidas que a célula vai tomar naquele momento para se readaptar, se defender daquele agente, tá? Então, eu tenho algumas formas de proteção e de adaptação para que não haja a perda daquela célula, tá? E sempre, gente, eu quero o quê? Homeostasia. Então, a definição da homeostasia, tem uma questão lá bem bonita sobre homeostasia, nada mais é do que o equilíbrio, né? Entre nós, fisiologicamente falando, e os estímulos que a gente recebe. Então, homeostasia é o ter o quê? Quantidade de oxigênio necessária, temperatura ideal, o pH ideal, né? O pH, tudo nessa faixa. Então, tudo que sai do estado de homeostasia pode me causar algum problema. Então, nosso corpo trabalha para quê? Para manter tudo, ó, em equilíbrio. Mas a gente sabe que a gente não está em equilíbrio o tempo todo, né? A gente sai, toma uma cervejinha, a gente está exposto à poluição, né? Outros tomam muitas medicações. Tem vários fatores que podem momentaneamente, né? A gente falou muito disso. Momentaneamente, o meu corpo sair da homeostasia. Então, eu tenho como reparar. Mas caso o estímulo que eu estou recebendo nocivo para o meu organismo, né? Eu recebo um estímulo nocivo para o meu organismo e eu não cessar, o que vai acontecer? Eu posso ter a morte daquela célula que a gente conhece já como necrose. Então, a situação, o problema que na época a gente ainda estava em sala de aula, era exatamente isso, a situação, problema nossa, era um paciente que ele tinha sofrido um infarto e depois descobriu-se esteatose, né, que a gente vai falar dela daqui a pouco, e a esteatose, e aí ligado o quê? O alcoolismo.
Aí depois fechamos a situação problema entendendo o que era esteatose alcoólica e o que era não alcoólica e por que aconteceu o infarto, né, que levou esse paciente a quase perder a vida. Então, tudo isso foi por falta de homeostase no corpo e o estímulo, que no caso o fator desencadeante da nossa situação problema foi o alcoolismo do paciente. O que aconteceu? Houve vários processos que eu tive um fenômeno de necrose e automaticamente um infarto, tá? Então, olha só nesse desenhozinho ali, ó. Eu tenho a célula normal, sem sofrer nenhum estímulo nocivo, o pH tá legal, oxigenação legal, tudo tranquilo. Aí eu tenho o estímulo do lado esquerdo, o estresse da demanda aumentado, né? E aí eu tenho adaptação, né? Meu corpo, minha célula, ela não vai de imediato, ela tem mecanismos de se defender, tá? O estímulo não foi cessado, continua aquele estímulo nocivo. Já parto para o plano B ali, que eu não consegui, incapacidade de me adaptar. Começo lesão celular. A lesão celular, ela pode ser fisiológica, né? Ela pode ser fisiológica e até uma forma de proteção da célula, e a célula vai sofrer apoptose, né? Daqui a pouco nós vamos relembrar a diferença de apoptose e necrose. E aí eu chego numa lesão que chega num ponto irreversível, que eu não tenho o estresse, né, cessado, eu tenho a morte celular, né? Por um fator aí que eu não cessei o fator ali que está me dando estresse da minha célula, né? O fator desencadeante daquela lesão. E aí eu tenho a morte celular, que daqui a pouco a gente vai conhecer ela como necrose, tá? Então, nós temos já de antemão para relembrar, nós temos 2 tipos de morte celular, a apoptose e a necrose. Daqui a pouco a gente vai ver a diferença delas. Já gravem isso, eu tenho duas formas da célula morrer, ou por apoptose ou por necrose. Algumas causas, né, que eu posso vir a ter a morte da minha célula, né? Falta de oxigênio, hipóxia, agentes físicos, trauma, temperatura, radiação, choque, queimadura, um monte de outras coisas. Agentes químicos e drogas, né, medicamentos, bebida alcoólica, agentes biológicos, né, algum agente infeccioso que possa, algum micro-organismo, reações imunológicas, né, doenças autoimunes, distúrbios genéticos também, doenças genéticas, anemia, a síndrome de Down, e desequilíbrios nutricionais, né? A má alimentação, o excesso de produtos, por exemplo, produtos industrializados que vão causar obesidade, etc., assim como fator inverso, desnutrição. Que a gente quando eu vou nariz, mãe. Tem uma criança falando aí. E aí, gente, como eu falei para vocês, a morte celular, ela pode ser por 2 vias, né? Depende do fator desencadeante daquela situação, tá? Eu tenho a necrose e eu tenho a apoptose, tá? São 2 mortes que eu posso ter, 2 situações que eu posso matar a minha célula, via necrose e via apoptose. E aí, gente, nesse desenhozinho, ó, reparem a primeira situação da célula normal e ela volta ao normal. Ó, eu tenho uma célula, ela sofre uma lesão, né? Uma lesão, né? Um estímulo ali, um fator desse aí que a gente falou, e a célula ela começa a
né, é o que eu estou falando para você, a célula não morre assim do nada, tá? Ela tem os processos que ela pode fazer ali dentro da célula e regenerar a célula, recuperar a célula, ela voltar a ser normal, tá? A maioria a gente consegue fazer isso. Imagina se tudo a gente perdesse célula, também não é assim. E aí eu tenho ali, ó, as minha célula eucarionte, ó, já para relembrar. Olha lá, uma célula normal lá em cima, ó. Eu tenho ali as mitocôndrias, que são bem roxinhas. Eu tenho ali as bolinhas maiores, que podem ser os lisossomos. Eu tenho o núcleo, tá vendo? Material genético. Eu tenho retículo endoplasmático. E eu tenho aquelas bolinhas bem pequenininhas ali, que provavelmente é o ribossomo, que é capaz de ser síntese proteica. Gente, tá me vendo? De repente apareceu aqui que saiu. Pessoal, tá me vendo? Sim. Daqui tá dando para ver o slide normal. Não, aqui apareceu para mim de repente que estava em espera. Aí eu fiquei preocupada. Então, continuando. Então, eu tenho aí a minha célula bonitinha, a minha célula eucarionte, bonitinha. Ela sofreu algum tipo de lesão. O que acontece? Ali, ó, edema do retículo endoplasmático e das mitocôndrias. A gente começa a ter um processo ali intracelular de defesa, tá? E aí, esse sistema ali de reparo eu consegui fazer, beleza. Recuperei a célula, voltei ali, ó, para cima, célula normal, tá? Então, isso é o que acontece na maioria das vezes. Mas aí, se eu tenho um problema mais grave, principalmente quando há um estímulo, né, danoso que não é cessado, o que acontece? Ó, eu começo a fazer esses fenômenos, ó. Principalmente o quê? Acúmulo de água dentro da minha célula, de radicais livres, tudo tentando compensar, fazer uma compensação para fazer o reparo dessa célula, tá? Mas resumindo, não consegui, o que vai acontecer? A célula ela vai o quê? Ela reuniu, por exemplo, para tentar fazer o seu reparo, um monte de enzimas, água, um monte de coisa ali, e as células vão começar, as organelas vão começar a fazer o quê? Se romper, né? Se romper, vão explodindo, literalmente, devagarzinho, o que acontece? Pum, a célula vai lisar, tá? A célula vai morrer. Então, a membrana plasmática não vai aguentar e vai se romper. E aí que está o problema. Quando rompe, o que acontece? Tudo aquilo que estava dentro da célula, que são metabólicos, que são coisas tóxicas, né? Elas vão para onde? Para a corrente sanguínea. E aí que é o problema da necrose. Tá? Então, o fator de necrose, o problema da necrose é que eu vou ter a ruptura da membrana. E aí eu vou ter todo o extravasamento de todo aquele conteúdo intracelular para a minha corrente sanguínea, certo? Então, ó, eu falei para vocês no primeiro dia de aula, isso aí vai estar lá na prova, mas com toda certeza. Não precisava nem colocar aqui. Então, qual é a diferença da necrose e apoptose, né? Por definição, necrose ocorre em alterações morfológicas devido à ação de enzimas presentes na célula e assim que a célula morre, entra em processo progressivo de degeneração por alteração da integridade da membrana celular. Trocando em miúdo, o que aconteceu? Eu fiz todo um mecanismo para tentar me adaptar, minha célula se adaptar, não consegui, reuni um monte de enzima, reuni todas as minhas organelas, cada um começou a tentar fazer uma função de reparo, não consegui, minha membrana vai lisar e todo o material dela vai para a circulação. Apoptose, por definição, via de morte celular programada e controlada intracelularmente através da ativação de enzimas que degradam o DNA nuclear e as proteínas citoplasmáticas e a membrana celular vão permanecer intacta. Qual é a diferença de uma para outra?
Necrose, eu tenho a ruptura, né? É aquilo ali, imediato, eu tenho a ruptura, é patológico, eu tenho, morreu, jogo tudo, todos os meus metabólicos, minhas enzimas, tudo para a minha circulação. Já a apoptose, não. Já é um mecanismo, né? Programado e controlado. O meu corpo consegue fazer isso. Então, eu faço isso de duas formas. Uma, exemplo que eu dei para você, para vocês na sala. A hemácia, ela dura 120 dias. Depois de 120 dias, acontece o quê? Faz o quê? Some? Não. Tem todo um processo de o corpo identificar, sinalizar, e aí eu pego aquela hemácia, levo, por exemplo, hemácia, por exemplo, eu levo para o meu baço, né? E lá ela vai ser degradada, né? E eu falei para vocês que nosso corpo é tão inteligente que a hemácia, quando eu vou fazer a apoptose da hemácia, eu pego essa hemácia velhinha lá, que não serve mais para mim, levo para o meu baço. Chegando lá no meu baço, ela sofre um fenômeno chamado hemocatarese. Quem está com o microfone aberto, por favor? E aí o fenômeno de hemocatarese é o quê, gente? Pegou passei aqui. Pegou a hemácia velhinha lá que não serve mais, leva para o meu baço, o baço faz o quê? Destrói ela e retira quem de lá? O ferro, né? Eu até comentei, gente, para vocês terem uma anemia ferropriva tem que querer muito, porque para a formação da hemoglobina, daquela proteína que fica lá dentro da minha hemácia, ela precisa do ferro, o meu baço, ele vai fazer a apoptose da hemácia e ainda guarda aquele ferro caso ele precise, quando falte a demanda, tá? Então, isso acontece, é um processo fisiológico, tá? E a particularidade mais importante é o quê? Quando eu tenho apoptose, eu não tenho a degradação da membrana, nada vai sair, nada vai extravasar, né? Eu vou fagocitá-la, vou fagocitá-la, né? De fazer a digestão dela, retirar o que eu preciso, e aí a minha medula vai lá e forma outra célula do sangue, tá? Então, é um processo fisiológico que acontece. Já a necrose é sempre um processo patológico, né? De doença, de ruim para o nosso organismo. E aí também tem algumas questões relacionadas à atrofia e hipertrofia, né? Atrofia é a diminuição, né? Atrofia sempre a gente pensa em diminuição de alguma coisa. Então, é uma redução dos elementos celulares por baixo estímulo da célula, né? Então, eu tenho a perda, por algum motivo, atrofia daquele músculo, por exemplo, daquela região, por falta de elementos para fazer com que a célula continue crescendo, continue fazendo seu metabolismo normal, tá? E eu tenho fisiológica e tenho patológica, né? Patológica, por exemplo, eu posso sofrer atrofia muscular, atrofia por desnutrição, né? Não tenho elementos, atrofia por falta de água, de hidratação. Então, tem vários processos que eu tenho patológicos de atrofia, né? E fisiológica, que é a evolução uterina, né? Quando eu tenho, né, a redução, né, por contração muscular, e aí eu tenho o processo do parto. Mas de atrofia, entendam, diminuição dos elementos celulares. As células vão ficar pequenininhas. E o fenômeno inverso que eu tenho é a atrofia, a hipertrofia, né? É o aumento do volume da célula, tecidos e órgãos, sem aumentar o número de células. O que acontece? Eu tenho o aumento do volume, a célula vai crescer por algum motivo, tá? Seja ele induzido, aí que a gente fala
das famosas, né, bombas que a gente usa por estímulo hormonal, e eu tenho o aumento da célula, tá? A célula vai ficar o quê? Grandona, hipertrofia, grande. Então, é o aumento do volume da célula, tá? E aí eu posso ter também fisiológica, que também é o caso da gravidez. Então, eu posso ter hipertrofia, né, patológica, entre aspas, né, porque é induzida, quando eu faço estimulação de anabolizantes, dessas coisas aí, por efeito hormonal, e eu tenho também quando há demanda, tem necessidade, que é no caso da gravidez, tá? Então, eu tenho isso fisiologicamente, patologicamente. Outro conceito que a gente estudou lá de muita importância. Falamos sobre uma doença, né, que acomete muito a população, né, devido à má alimentação. Nível de esteatose, se a gente pegar em jovens hoje, é muito alto, né, devido ao estilo de vida realmente, né, a gente, antigamente a gente pegava artigos para estudar pessoas com esteatoses, assim, pessoas realmente bem com mais idade. Hoje em dia, tanto a diabetes, né, quanto a esteatose são doenças que vêm cada vez mais cedo, né, de idade no indivíduo, né, devido ao estilo de vida. Então, a esteatose é o acúmulo de lipídio no interior das células do fígado, chamada hepatócito, né? Relembrando lá aquilo que eu falei para vocês, colesterol é bom? É bom. Triglicerídeo é bom? É bom. Só que, em grande quantidade, eu vou ter o quê? Depósito, né? Depósito. Meu organismo não vai conseguir degradar. Então, vamos pensar assim. Primeiro, eu tenho o colesterol. Colesterol, eu falo para vocês, gordura líquida, entre aspas. Ele vai estar andando, ó, em todas as minhas circulações, tá? E aí, qual é o problema do colesterol? Por ser uma gordura líquida, ele pode se acumular aonde? Artéria e veia. E o triglicerídeo, eu considero o quê? Gordura sólida. E aí ele vai se depositar onde? Se tiver em excesso, ele vai se depositar onde? Nos órgãos, tá? E aí, entendam, eu preciso de colesterol, o colesterol é bom? É ótimo. Principalmente para quê? Eu vivo de hormônios sexuais, né? Nossos hormônios, testosterona, progesterona, estrogênio, são todos hormônios esteroides que precisam de colesterol na sua estrutura. Então, por isso que ele tem que estar circulante, né? Nós vivemos em carga de hormônio. E o triglicerídeo, eu preciso dele? Preciso, porque eu preciso dessa gordura, porque o triglicerídeo, ele é uma estrutura de reserva, tá? Ele é uma estrutura de homeostasia de temperatura, e ele é uma estrutura, um elemento que vai fazer o quê? Revestir o meu organismo. Imagine se a gente não tivesse depósitos bons de gordura, qualquer porradinha na gente, qualquer coisa, seria o quê? Nossos órgãos iam sair para fora, né? Então, nós precisamos de uma capa de gordura normal para que eu consiga ter um organismo em homeostase, no mínimo, tá? Mas em excesso ele vai se depositar, voltando aqui para a nossa doença, com excesso ele vai se depositar aonde? No fígado. Mas não só no fígado. Coração, músculos, rins, outros órgãos também ele pode se depositar. Mas primeiro ele vai depositar no fígado. E aí a gente tem um problema chamado esteatose. Esteatose, vulgo, gordura no fígado, tá? Então, eu tenho o processo de esteatose por acúmulo de triglicerídeo nas minhas células do fígado, chamadas hepatócitos. Olha lá, ó, minha célula normal, né, esteatose hepática, né? Lá na prova vai ter uma situação, problema, tal, e aí eu vou saber. E eu tenho essa lesão também, né,
de esteatose por gordura, tá, gente? Ou naquela situação, problema que a gente viu no nosso livro, por estímulo alcoólico, né? Pela metabolização do álcool, que é feito no fígado, né? Desse etanol, ele é metabolizado no fígado, e aí eu acabo tendo uma lesão do fígado por toxicidade, né? Por não conseguir degradar esse etanol aí. Eu lembro que essa aula foi até uma aula antes do carnaval, que eu até brinquei com vocês, falei, olha, não vão lesar o fígado de vocês pelo álcool, olha a esteatose e tal. Foi uma aula antes do carnaval, não me esqueci. Mais outro assunto importante, vamos falar daquela aula que também que vocês quase me mataram, mas eu vou fazer um resuminho bem, bem legalzinho para vocês entenderem nossas células sanguíneas. Peraí, gente, alguma dúvida até aqui? Porque a gente já vai para as outras unidades. Alguma dúvida sobre apoptose, necrose, esteatose, estímulos que podem lesar minha célula, a diferença do que é necrose para o que é uma diferença de apoptose? Foi tranquilinho até aqui? Professora, eu só fiquei com uma dúvida em relação à temperatura do corpo. É de 37 A 37,8, que a gente considera a temperatura normal do meu organismo. Então é de 37 a de 37,8. Isso. Ai, beleza. É por isso que a gente fala que acima de 37,8 não é febre, é estado febril. Que a gente fala no corpo, tá? E aí, ó, bem lembrado, quem falou comigo? A Nislene. Vislene, e aí eu comento com todos os meus alunos, eu acho que eu falei isso com vocês, né? Porque eu falo tanto, que é esse negócio de a gente falar sobre febre, né? Febre, ai, porque febre, não sei o quê. Febre é um sinal realmente do corpo que a gente entende aqui. É o sinal, a gente viu até na aula de inflamação, por que eu tenho febre, né? Febre, rubor, o aumento da temperatura, que é o nosso sistema imunológico, sai mandando todo mundo para o local onde tem o fator que está me lesando, o antígeno, né? Por exemplo, tem uma infecção, entrou lá minha bactéria. Vai todo mundo, primeiro a gente faz o processo inflamatório. E aí o processo inflamatório ele pode vir acompanhado com quê? Aumento da temperatura. Por quê? Primeiro que eu estou levando todo mundo para lá e ao mesmo tempo eu estou fazendo o quê? Vasodilatação para ir mais sangue para aquela área lesada, certo? E qual é o problema que a gente tem com a febre? Todo mundo leigo fala assim, a febre é um sinalizador que alguma coisa não está errado. Beleza. Só que a febre, o que acontece? Eu tenho temperatura para as minhas células atuarem. Minhas células atuam à base de quê? Enzima, né? Todas as reações que nós fazemos no nosso corpo é a base de enzimas, né? Que vão, ligar as reações químicas. E o que acontece? Quando eu tenho aumento da temperatura, eu tenho a desnaturação da enzima. Então, ela não vai funcionar. Então, por isso que quando a gente está com febre, a primeira coisa que a gente percebe, a gente começa a ficar o quê? Prostrado, né? Começa a dar calafrio, começa a dar tudo, começa a desregular tudo, porque as minhas enzimas não conseguem fazer as reações que elas têm que fazer. Entendeu? Então, a temperatura é um fator super importante para a regulação da homeostasia. Então, assim, eu particularmente, eu não concordo muito com aquela história. 3 dias de... Eu falei isso na aula. 3 dias de febre. Só leve a criança, se tiver com febre, 3 dias depois, né? Porque aí a gente vai conseguir saber. Não. Eu vou monitorar em casa? Vou monitorar em casa. Beleza, mas o aumento da temperatura pode ser nada, que nem todo mundo fala, é virose. Geralmente é virose. Mas se eu não tratar daquela febre ali rapidamente, eu tenho desnaturação da enzima. E aí meu corpo não funciona, tá? Mais alguém com alguma dúvida até aqui? Não, né? Vamos lá. Então, vamos passar para outra parte, que é a parte sanguínea. Bom,
Nós temos uma célula chamada célula-tronco, célula pluripotente, que dessa célula vai originar todas as nossas células do corpo, né? Mas falando da nossa parte que é hematologia, né? Sangue, eu tenho sangue e imunidade, né? Sistema de defesa, eu tenho duas vertentes a seguir. Dessa célula pluripotente, eu posso ter precursores mieloides e precursores linfóides, tá? Então, os precursores mieloides vão me dar origem às minhas células sanguíneas. Vamos acompanhar o desenho, ó. Do lado esquerdo, precursores mieloides, tá? Vão me dar, só prestem atenção aqui, nos meus eritrócitos, né? Nos vermelhinhos aí, no meu, ó, megacariócito, que vai se transformar em trombócito, que são as minhas plaquetas, tá? Então, vamos lá. Não vou falar nome difícil para não confundir vocês. Vamos lá. Eu tenho o eritrócito, que é a minha hemácia. Eu tenho a formação aqui, ó, dos trombócitos, que são minhas plaquetas. E tenho a formação de quem aqui, ó? Basófilo, neutrófilo, eosinófilo, monócitos, que são quem? As minhas células brancas, os meus leucócitos, tá? E aí, o outro ladinho aqui, eu tenho a formação de quem? De outras células especializadas. Linfócito T, linfócito B e as células naturais que a gente chama, que vão se especializar em natural killing. São as células que vão fazer células de memória. Então, aqui, ó, linfócito T vai, hoje a gente já sabe, na época a gente não tinha estudado isso, vai atuar fazendo o quê? Ajudando a minha célula, né, num caso de um processo infeccioso, né, inflamatório que seja, né, intracelular. O meu linfócito B, o que ele vai fazer? Se diferenciar em outra célula chamada plasmócito e vai formar quem? Anticorpo, tá? Então, aqui de importante, ó, prestem bem atenção no linfócito B, que o linfócito B que vai dar origem aos meus anticorpos, tá? Então, ó, eritrócito, na parte mieloide, né, dessa célula pluripotente, eu vou ter meus eritrócitos, plaquetas e os meus leucócitos. Nos precursores linfóides, eu tenho linfócito T, B e células natural killer. E aí, eu tenho um fenômeno que é chamado de eritropoiese. Eritropoiese, vamos lá, vamos supor, é o nascimento da hemácia, da minha célula vermelha, lá da medula óssea, tá? Então, definição de eritropoiese é o nascimento da minha célula hemácia, que vai acontecer lá na medula óssea ou na medula dos ossos longos, por exemplo, o fêmur. E aí, eu preciso de fatores para alimentar essa gestação. Prestem atenção. Eu preciso de fatores para que esse nascimento da hemácia aconteça. E esse fator é o quê? Primeiro, estímulo de um hormônio. Qual é o nome desse hormônio? Eritropoetina. Então, eu preciso de um hormônio para estimular para que aconteça esse nascimento da hemácia lá na minha medula. Eu preciso de outros dois elementos que vão fazer com que aconteça esse nascimento da minha célula, que é vitamina B12 e os folatos e o ferro. A vitamina B12 e o folato, ele vai fazer o quê? Síntese, né, do DNA da minha célula para reprodução e crescimento. É quem vai fazer a célula crescer, para se reproduzir, tá? E o ferro, que eu preciso de muito importante, porque eu tenho a minha proteína chamada hemoglobina. Daqui a pouco nós vamos ver a estrutura de uma hemoglobina.
Eu preciso do ferro lá dentro da minha hemoglobina, que está lá dentro da minha hemácia, para fazer o quê? Transporte de oxigênio, tá? Então, voltando, eu preciso de eritropoiese, é o fenômeno no qual a medula óssea vai produzir uma hemácia. Pense assim, morreu aquela lá de 120 dias, eu tenho que fazer outra. Esse fazer outra chama-se eritropoiese. Mas para essa eritropoiese acontecer, eu preciso de um hormônio chamado eritropoetina, preciso de alguns elementos, que esses elementos vão fazer com que essa maturação, esse crescimento aconteça, que são eles, vitamina B12, folato e o ferro, certo? Os meus constituintes do meu sangue, tá? Lá, se eu for fazer um hemograma, por exemplo, eu tenho isso aí. Se eu fizer uma centrifugação do sangue, que é o quê? Colocar numa centrífuga por velocidade, né? Eu fazer esse processo de separação, eu tenho essa porcentagem, né? Então, eu posso dividir meu sangue, vulgarmente falando, em parte líquida e parte sólida. Parte sólida, a gente chama dos elementos figurados do sangue. E a parte líquida, eu chamo de quê? Plasma, tá? Então, o plasma ali, ó, pra vocês verem, plasma ali é 55% e a parte vermelha, né, os elementos figurados do sangue, que são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas, são 45%, tá? Por curiosidade, olha ali que está a composição do plasma. Primeiro, 90% de água, né? Íons que a gente precisa ali, ó, sódio, cálcio, potássio, cloro, né? Que a gente precisa, né, para fazer nossas reações químicas intracelular. Proteínas, tá lá ali, ó, albumina, fibrinogênio, que está ligado à coagulação, e as imunoglobulinas, que são os anticorpos, tá? E substâncias ali, ó, outras diversas, né? Aminoácidos, lipídios, vitaminas, hormônios, tudo tem um pouquinho ali. E do lado direito tá lá os elementos figurados do sangue. Quem são? Hemácia, os meus leucócitos e as minhas plaquetas. Lembrando que por função, né? Qual é a função da hemácia? Carregar 4 moléculas de oxigênio, tá? Para o transporte ou a oxigenação do meu sangue. Qual é o papel dos meus leucócitos? Defesa, meu sistema imunológico. E qual é o papel das minhas plaquetas? Coagulação do sangue, tá? Então, cada tipinho desse de célula tem a sua função específica no meu organismo, certo? E aí, eu tenho... Gente, eu não vou cobrar isso, tá? Mas é só porque eu coloquei para vocês não esquecerem, tá? Eu tenho a formação de todas essas células, tá? Imagine assim, todas essas células têm tempo de vida. Quando elas não estão, quando terminou o tempo de vida dela, eu tenho que fazer o nascimento dela de novo, tá? Então, se eu tenho a formação de novas células vermelhas, eu tenho um fenômeno chamado eritropoiese. Se eu tenho formação de novos leucócitos, eu tenho a leucopoiese. E se eu tenho a formação de novas plaquetas, eu tenho o fenômeno de megacariopoiese, tá? Então, esses 3 processos são processos fisiológicos normais, no qual eu preciso repor, tá repondo aquelas células, né? Lembrando de novo, plaqueta, coagulação, leucócito, defesa, imunidade, e os eritrócitos, hemácias, eritrócito, é a mesma coisa, são sinônimos, são o meu transporte de oxigênio, certo? Aqui,
Dessa figura, eu quero que vocês só entendam uma coisa. Aqui embaixo. Esse desenhozinho que está aí embaixo, eu falei para vocês na prova, na aula. Prestem atenção. O fenômeno de hematopoiese tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 fases aí apresentadas, tá? Então, de uma célula grande, reparem o núcleo, tá? Isso aqui é um fenômeno da hemácia, do nascimento da hemácia lá na medula, de eritropoiese. Reparem aí, eu tenho de uma célula grandona, ela vai se especializando, tudo ligado ao núcleo. E aí, quando ela expulsa o núcleo, nessa última fasezinha, a última desenhozinho rosinho, é a hemácia pronta, tá? E aí, daí o que eu quero que vocês gravem é que eu tenho um precursor da hemácia, que é esse anterior, a bolinha rosinha maior, que a gente chama de reticulócito, tá? Reticulócito. O que acontece com esse reticulócito? Esse reticulócito é uma hemácia que ainda não está madura, né? Que ela foi liberada pela minha medula antes de ela estar uma hemácia prontinha, né? Lá com a sua hemoglobina toda estruturada, bonitinho. Então, pensem assim, se eu olho no hemograma, por exemplo, e eu vejo uma grande quantidade de reticulócito, que é essa célula aí anterior à hemácia prontinha, o que eu pressuponho? Que há algum problema que eu não estou conseguindo maturar essa hemácia completamente. Então, eu tenho várias possibilidades. Então, achados de reticulócito aumentado no meu hemograma é um indicativo que eu não estou conseguindo fazer uma boa eritropoiese. E aí eu posso estar ligado a uma enfermidade. Por exemplo, leucemia, linfoma. Eu começo a ter o quê? Perdas de células sanguíneas. Minha medula, no começo, ela entende o quê? Opa, estou perdendo muita célula, né? Anemias hemolíticas, por exemplo. As células estão morrendo. Eu preciso o quê? Produzir. Aí eu produzo, entre aspas, de qualquer jeito, né? Faço com uma velocidade maior. Até eu ter um problema chamado aplasia, que é a aplasia medular, que é a lesão da medula quando ela começa a fazer esse processo desorganizadamente, e aí eu causo uma lesão na minha medula, tá? Então, daí de importante eu entender que eu tenho a hemácia, a eritropoiese normal, e que se eu libero esse precursor um pouquinho maior que está aí antes, eu chamo ele de reticulócito. E reticulócito aumentado é um indicativo de algum processo patológico. Então, ao final dessa disciplina, gente, a gente tem que saber, no mínimo, um pouquinho de hemograma. Um pouquinho que seja. A gente tem que saber um pouquinho de hemograma. Porque eu sempre falo, todo mundo da área de saúde tem que saber ler um hemograma. Vocês, futuros dentistas, têm que saber ler um hemograma. Ou pelo menos o que está lá. Nem que leia o parâmetro do lado, mas tem que saber por que aqueles parâmetros, o que aqueles parâmetros indicam. Vamos lá. Então, no nosso sangue circulam 3 tipos básicos de células, todas produzidas na medula óssea, e essas células que a gente vai estudar no hemograma. Então, no meu hemograma eu estudo os glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e as plaquetas. São os parâmetros que eu vou ver no hemograma. Então, eu tenho uma parte lá do meu hemograma chamado eritrograma, no qual eu vou estudar os glóbulos vermelhos. E eu tenho uma parte do meu hemograma que eu vou estudar só as parte branca. Então, o meu hemograma é dividido em estudar as células vermelhas e estudar as células brancas, tá? Dentro da minha hemoglobina, o que vai me sinalizar, né, a minha hemácia, e está lá no meu hemograma, que é um dos parâmetros que a gente usa, é essa proteína aí chamada hemoglobina. A hemoglobina, ela está dentro da minha hemácia,
tá? É uma proteína quaternária, vocês estão vendo? De cada cor diferente, né? Cada uma dessas cadeias chama-se globina, então ela é uma cadeia quaternária de 4 globinas. E o objetivo da hemoglobina é fazer o quê? Carrear as moléculas de oxigênio, tá? Então, na prática, tá? Eu vou dosar essa hemoglobina também de acordo com o conteúdo dela dentro da minha hemácia. Então, lá no meu eritrograma, na parte das células vermelhas, eu vou ter também indicativos de se essa hemoglobina está normal, tá? Se eu não tenho um processo anêmico, né? Pela falta da hemoglobina, se eu não tenho processos de outros tipos de anemia genética, tudo eu vou analisar por a hemoglobina. Por hora, olhem como é que é a estrutura da hemoglobina. Acho que eu coloquei outra foto melhor aqui. Aqui, ó. Então, lá, ó, a hemoglobina está dentro da minha hemácia, nessa figura aí de baixo, né? Elementos segurados do sangue. Minha hemoglobina está ali, ó, dentro da minha hemácia. Então, ela é composta de 4 cadeias, chamada globina, cadeia alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Só por curiosidade, tá, gente? Porque, por exemplo, por que eu tenho que saber isso? Ah, por que eu tenho que saber que é beta 1, beta 2? Porque, por exemplo, eu tenho talassemia, que é uma anemia genética. E aí eu tenho, por exemplo, a beta-talassemia. Aí vocês já vão saber o que é, porque eu vou ter problema na cadeia beta, tá? E eu tenho a alfa-talassemia, eu tenho problema na cadeia alfa, tá? Só para vocês entenderem, porque tem um tipo de talassemia, que é uma anemia genética, que pode acometer ou a cadeia beta ou a cadeia alfa, tá? E ali eu tenho ferro, tá vendo? Aquele M ali com H é um ferro, tá? É uma molécula de ferro. Então, eu preciso do ferro lá que eu falei para vocês, quando eu quero a medula óssea fazer uma hemácia, o que acontece? Ó, eu preciso desse ferro aí, né? Por quê? Eu preciso de 4 moléculas de ferro, que a gente chama de radical M, para levar 4 moléculas de oxigênio, tá? Que tá na figura acima, tá vendo? Então, assim é a estrutura da minha hemácia. Uma célula côncava, uma célula com uma proteína imensa dentro dela, chamada hemoglobina. Essa hemoglobina são 4 cadeias são 4 cadeias polipeptídicas, mas não vou entrar em nome difícil para vocês não se enrolar, que é uma proteína, que eu tenho 2 cadeias alfas, 2 cadeias beta, 1 e 2. Tá? Isso aqui tá tudinho lá dentro da minha hemácia. Aí eu tenho que saber isso aqui, gente, tá? Então, olha, eu tenho no meu hemograma, peraí, gente. Eu tenho no meu hemograma, no meu eritrograma, né, dentro do meu hemograma, a contagem das células, né? Tá vendo, ó? Hemácias por milhões. Tá? Aí aqui tem os valores de referência. Sempre vai vir esse exame dessa maneira, tá? Então eu tenho, ó, 6 e pouco, e o normal tá um pouquinho acima, mas beleza. Hemoglobina, ó, teria que estar 13 a 16 gramas por decilitro, 15. Então tá no parâmetro, né, normal. Hematócrito, o que é hematócrito? A concentração entre a parte sólida e a parte líquida do sangue. Então, é a concentração que eu tenho, que tem que ser normal, da parte sólida, que é o elemento segurado do sangue, e a parte líquida, que é quem? O plasma, tá? Aí tá aqui o hematócrito e também tá aqui a diferença, tá? Por exemplo, aqui, gente, se eu tenho um hematócrito baixo, por exemplo, né? Pense assim, se eu tenho que ter uma concentração do que é sólido e do que é líquido, para pensar praticamente. Se eu tenho um hematócrito baixo, eu posso ter primeiro um sinal de desidratação do paciente. Certo? Eu tenho pouco líquido e tenho muito sólido, tá? Então, são essas relações aqui nos casos que a gente começa a analisar. Volume corpuscular médio e hemoglobina globular média está ligada ao quê?
tamanho da hemoglobina, tá lá dentro da minha célula, tá? E peso, tá? Por que eu quero saber isso aqui, tamanho e peso das minhas células? Porque aí eu vou saber, no meu parâmetro, se a minha hemoglobina, ela tá formadinha, porque ela é uma proteína, ela tem peso, se ela tá bem formadinha, e também a forma que ela vai dar futuramente na minha lâmina lá, que eu posso ver. Lembrando que o hemograma é um exame quantitativo, que é essa parte aí, e temos uma parte qualitativa, que é aquela parte, não vou cobrar isso, mas fiquem atentos. Quando eu leio o hemograma, eu leio a parte de quantidade, isso aqui, e eu leio a parte de qualidade, que diz lá embaixo do hemograma, a célula está macrocítica, grande, ela está microcítica, pequena, ela está hipocrômica, hipocromia está ligada a quem? Pouca hemoglobina, tá? Cor está ligada à hemoglobina. Ou ela está hipercrômica, então muito corada, muita hemoglobina, tá? E esse último índice aqui, aí tem a ver também com a lâmina que eu vou fazer depois, chamada RDH, que a gente chama de nível de anisocitose. Esse nome feio só diz o seguinte: células de tamanhos e formas diferentes, tá? Então, é um sinal que está uma desordem. Se eu acho uma anisocitose alta, estou com algum problema patológico, porque as células estão todas do formato que não deveriam estar. Estão de tamanhos que não deveriam estar, certo? Então, esse é o nível que eu tenho. E aí eu tenho uma questãozinha lá na prova relacionada a isso. O que eu tenho que ver? Tá lá o parâmetro normal, e aqui estão os valores obtidos. Se eu tenho aqui uma hemoglobina 15,1 e a referência é 13,16, eu tenho uma hemoglobina normal, né? Então, o paciente está normal. Se eu tenho um aumento aqui não tem um aumento aqui de muita produção, vamos supor, aqui eu tenho muita produção de hemácia, tá? Vamos supor que aqui tivesse 8, 9 milhões de hemácias. E aí eu fosse ver lá na minha lâmina, provavelmente essa contagem aqui, eu ia fazer o quê? Eu ia fazer o quê, por exemplo? Ver na lâmina uma grande quantidade de reticulócitos, que é aqueles precursores da hemácia madura, certo? Aí eu ia ver o quê? Opa, tem algum processo patológico, tá? Aqui também, quando eu vejo volume e peso, o que vai acontecer? O que eu vou analisar aqui? Se a célula está fora desse parâmetro normal aí de volume e peso, a célula vai estar o quê? Ou pequenininha ou grandona. E aí eu também tenho anemias que a célula vai ficar grande até estourar, ou a célula vai ficar muito pequenininha, que é o caso da anemia mais comum que a gente tem, que é a anemia ferropriva, tá? Órgãos linfóides, meu sistema de defesa. Começo aqui a estudar um pouco do sistema de defesa. Eu tenho os órgãos linfóides primários e os órgãos linfóides secundários. O que são órgãos linfóides? São órgãos acessórios que fazem processos que me ajudam na minha imunidade, tá? Então, tem os primários e primordiais, que são quem? Medula e timo, que é quem vão produzir as células, né? E aonde eu vou ter as primeiras expressões, né? Para receptores daquilo que é estranho para o meu organismo, chamado o quê? Antígeno. Lembrando que antígeno é tudo que é estranho ao meu organismo. Então, antígeno pode ser um micro-organismo, pode ser um produto tóxico, pode ser um medicamento, pode ser um vírus, pode ser várias coisas. Então, antígeno é tudo que o meu corpo reconhece como estranho. E aí eu tenho os órgãos linfóides secundários, que são linfonodos, baço, tecidos linfóides associados à mucosa, as adenoides, as amígdalas, o apêndice, são outras células que vão me emitir também células de defesa e
memórias e células efetoras, né? Para efetivar aquela infecção ali. Dei exemplo muito da amígdala, né? A amígdala é um órgão linfóide secundário. Se vocês pensarem, a amígdala aqui é uma proteção, né? Do qual ali eu tenho várias células do meu sistema imunológico, que eu tenho a primeira barreira via oral, para que eu não, numa ingestão de algum antígeno, eu faço essa primeira barreira de defesa. A adenoide também, aquela famosa que falam vulgo carninha do nariz, né? Pela respiração, eu também estou fazendo o quê? Né? Antígenos não podem entrar pela minha cavidade nasal. E aí eu tenho os pelos e tenho a adenoide, que é um órgão linfóide associado à mucosa. E aí ele faz o quê? Não deixa penetrar antígeno aqui. Então, quando a gente era pequena, a maioria de vocês, não sei, ou na minha, pelo menos quando eu era pequena, tinha essa mania. Não, vamos retirar. Eu tive muita infecção de garganta, né? Sempre tive, e os médicos, na minha época, era assim, né? 38 anos atrás, vamos retirar a amígdala. E aí, hoje, já quase zero, né? Essa possibilidade da gente fazer retirada de amígdala e adenoide em criança, porque era uma cirurgia feita assim, ó, como se nada fosse assim, banal. Qualquer criança tirava amígdala lá na minha época. Podem perguntar para os pais de vocês. Era bem assim que funcionava. E mais uma particularidade que não está aqui é o apêndice. Não sei se eu coloquei aqui. É o apêndice, né? Não vamos esquecer, o apêndice não serve só para inflamar, que a gente chama do vulgo apendicite, né? Ele inflama sim. O apêndice, ele está lá no final da minha parte mais poluída do meu organismo, que chama-se quem? Intestino grosso. O intestino grosso é a formação, literalmente, das fezes. Então, o órgão linfóide apêndice, ele faz o quê? Joga as células de defesa por aquela área do intestino ser tão contaminada. Por quê? Porque é uma área de formação do colo fecal, tá? Então, os órgãos linfóides são órgãos de defesa. Aqui eu já falei, ó, o órgão linfóide primário mais importante é a medula, né? Que vai formar as minhas células do meu sangue, né? Minhas células de defesa, né? Meus leucócitos, meus linfócitos, meus neutrófilos, minhas plaquetas e minha célula vermelha. O mais importante órgão linfóide é a plaqueta. E aí são todos, ó, né? As tonsilas, adenoides, o baço, a placa de Paia, que é uma placa que envolve os meus intestinos, né? Que também intestino e mesentério, que é uma gordura ali que ela faz com que tenha proteção e seja jogada células de defesa, que o intestino delgado também é uma região também altamente ligada a coisa de digestão, né? E aí está ligada também a micro-organismos, a agentes tóxicos e antígenos, o apêndice e os linfonodos, tá? A gente vai falar da importância dos linfonodos daqui a pouco. E aí, qual é o papel do meu sistema imunológico, né? Combater os antígenos, né? E aí tem alguns deles. Combate às infecções, degradar e isolar moléculas estranhas ao meu organismo, atua em processos alérgicos, atua nas doenças autoimunes e atua em resposta a tumores. Nós temos células, gente, especializadas, que são células, as células dendríticas e as células, fugiu o nome agora, que são células que elas fazem o quê? Se toda a mitose que a gente faz, né? Toda a mitose que a gente faz, você acha que toda mitose é a divisão celular, no qual, às vezes, uma delas, eu faço uma mitose errada por algum agente e as duas células filhas, elas vão ser mutadas também. Se fosse isso, todo mundo teria câncer. Então, tem algumas células que elas vão ajudar nesse processo.
Se eu tenho um fenômeno, por exemplo, a radiação, todo mundo que tem uma lesão de radiação, imagina se tivesse câncer de pele. Não é bem assim. Nós temos células do sistema imunológico que elas são células que vão responder às células que começam a se aglomerar e formar tumores. E eu consigo debelar aquela célula que está mutada, tá? A gente, na próxima unidade, a gente vai falar dessas células que a gente vai falar sobre câncer. Né? Então, a segunda unidade é bem mais interessante. A gente vai falar de vacina, a gente vai falar de câncer, a gente vai falar de coisas mais atuais, mais legais, assim, que a gente tem como linkar. Mas, enfim. E aí, nesse desenho, a gente resume muita coisa que a gente viu no sistema imune, tá? Acompanhem o desenho ali. Eu tenho, primeiro, alguma tentativa de invasão, tá? Antes do bonequinho, ó. Tem tentativa de invasão. Algum corpo estranho quer entrar dentro do meu organismo. Só que eu tenho minhas barreiras naturais. A gente viu isso. Minhas barreiras naturais, eu tenho as mucosas, eu tenho o suor, a lágrima, eu tenho os meus órgãos linfóides de proteção, eu tenho várias camadas de defesa. O suco gástrico, então tem várias camadas de defesa. Senão entraria tudo quanto é coisa e entrar de qualquer jeito e a gente ia fazer um processo inflamatório. Mas mesmo assim, passou pela essa primeira barreira, né? Então, gente, eu vou começar a fazer isso aqui, ó, levar o exército todo para o sangue, tá? Macrófago, para resumir, primeira defesa que eu faço o quê? Levo células que vão fagocitar, tentar fagocitar aquele antígeno. O que é fagocitar? Levar para dentro, englobar ele para dentro da célula e o come-come que eu brinco com vocês. Pegou, englobou e levou para dentro da célula. Alguém está mexendo nos meus slides? Todo mundo está vendo, gente? Sim. Alguém que clicou em alguma coisa aqui e pegou meus slides, pegou o controle. Não faça isso não, por favor. Ó, tá fazendo de novo. Não faça isso, por favor. Então, aí eu tenho essa primeira barreira de defesa aí, né? Que eu tenho, vou fazer todo o processo inflamatório, né? Aquilo, vou lá, vou levar um monte de célula, várias células vão chegar lá e tentar fazer o quê? Fagocitose do antígeno. Todo o meu objetivo tá aqui lá no cantinho aqui, ó. Eu vou tentar levar um monte de tipos de células para lá, células dendríticas, natural killing, todas as células eu vou levar para o meu local, aonde está a minha célula infectada ou meu antígeno fora da célula para fazer o quê? O processo de fagocitose. Primeiro processo que eu tento fazer ali é o quê? Que vai me dar uma inflamação. A inflamação vai induzir vermelhidão, dor, rubor, aumento da temperatura, tal. Se tudo isso que eu fiz não conseguir debelar o meu antígeno, vai acontecer o quê? Eu vou partir para a imunidade adaptativa. Então, de 3 a 5 dias, né, com esse antígeno do meu corpo, eu tento desse jeito, pela imunidade inata. 5 dias depois, eu não consegui debelar esse antígeno de jeito nenhum por esse exército todo que eu tenho ali. O que vai acontecer? Eu vou fazer um processo chamado imunidade adaptativa. Aí é a formação de quem? Anticorpo e célula de memória, tá? Então, no grossão, é isso que acontece. Tem um antígeno, conseguiu penetrar minhas barreiras fisiológicas, entrou no meu organismo, o corpo vai induzir várias células que vão tentar fazer fagocitose, né? Fazer a fagocitose é englobar aquele antígeno e digerir ele para que ele pare de me causar problema. Inflamação. Ativação de prostaglandinas e citocinas.
citocinas, que são elementos que ainda vão tentar ativação do sistema complemento, que são outras proteínas, que são as proteínas C reativas, vou tentar de tudo, não consegui. Se eu não conseguir, aí a minha última opção, né, é fazer a imunidade adaptativa, que é o quê? Produção de anticorpo para aquele antígeno, tá? Então, aqui está resumido mais ou menos o que eu falei, ó. Eu tenho a imunidade natural ou inata, caracteriza por uma limitada capacidade de distinguir um micro-organismo do outro, não gera memória imunológica, tem como principal componente quem? Aqui, ó, as barreiras nossas fisiológicas, né? Barreiras físicas, químicas, né? Que são do meu suco gástrico, por exemplo, lágrima, suor, os meus órgãos linfóides secundários, por exemplo, etc. Depois, a ativação de citocinas e prostaglandinas e de proteína C reativa, que é o meu sistema complemento, e tentar células, né, que vão fazer o quê? Fagocitose. Fagocitose é o quê? Englobar aquele antígeno para debelar. Não consegui. Fiz tudo isso, não consegui. E aí eu vou partir para o plano B, né? Que é o plano que eu vou ter a imunidade adquirida, adaptativa ou específica. Que vai gerar o quê? Formação de anticorpos e memória imunológica, tá? E aí o legal é vocês entenderem, por exemplo, né? Vamos supor que eu tenha... Vamos supor, botando na realidade da nossa pandemia, que o Covid-19, ele seja um vírus no qual, seja um vírus como os outros qualquer, que a maioria deles são, a gente adquire memória, célula de memória. Vamos supor que eu tive a Covid-19 e aí fiz essa imunidade natural, não consegui debelar e o vírus continuou parasitando e eu tive que fazer o quê? Anticorpos. Eu fiz anticorpos, fiz o quê? Debelei o meu vírus, beleza. Automaticamente, quando eu fiz isso, eu fiz o quê? Anticorpo de memória, certo? O anticorpo de memória fica guardadinho lá. E aí, se novamente eu tiver contato com esse vírus da Covid-19, dando exemplo, tá, gente? Porque o Covid-19 ainda está em estudo para ver se ele gera memória imunológica capaz de não produzir sintoma. Então, tive contato com o vírus de novo, o que vai acontecer? Eu não vou apresentar sintoma. Automaticamente, quando ele conseguiu entrar e parasitar minha célula, eu já tenho um antígeno prontinho para ele, que já vai lá, opa, tchau. E aí eu não tenho doença. E isso que eu quero que vocês gravem. Isso a gente não vai cobrar agora. Mas entender isso, a gente vai entender as vacinas. Porque o princípio da vacina é fazer o quê? Exatamente isso aqui. É eu pegar anticorpos, né? Eu minto. Eu inocular na pessoa o vírus atenuado, que é aquele vírus que eu tiro toda a capacidade dele de causar doença. Meu corpo reconhece, tomei a vacina, meu corpo reconhece aquele vírus, opa, beleza, mas ele não tem tanta virulência. Então, ele vai lá e faz um anticorpo de memória, tá? Então, isso é o princípio da vacina, que a gente vai ver nas próximas aulas, né? Voltando a falar dos linfonodos, aqui, ó, linfonodos são todas essas bolinhas aí que vocês estão vendo, são linfonodos. Esses linfonodos, eles são do nosso sistema de defesa, e o que acontece? Ele anda junto com o sangue, na chamada linfa, e ele, ó, dentro dele, ele tem como se fosse peneirinhas, que são células, são conjuntos de defesa, para que eu consiga debelar dentro dele qualquer antígeno, né, que possa ser debelado dentro desse linfonodos. Então, por exemplo, quando eu tenho acometimento, né, olha só, eu tenho ali os gânglios da axila, né,
Se eu tenho um processo inflamatório ali da imunidade inata, o que acontece como sinalizador primeiro? O inchaço desses linfonodos, né? Que mostra para mim que eu estou com algum problema, né? Algum antígeno ali. Que é o quê? O inchaço desses linfonodos, a gente chama de quê? Íngua, tá? Então, inchaço do linfonodos quer dizer que eu estou com algum processo ali ainda inflamatório, no qual ele incha, e é um sinalizador que eu estou com algum antígeno que eu não consegui debelar, tá? Voltando para a nossa imunidade adquirida. Então, já fiz imunidade inata, não consegui debelar aquele micro-organismo, aquele vírus, continua lá no meu corpo, então eu tenho que fazer o plano B, que a gente chama, ó, de imunidade adquirida humoral, que é fazer o quê? Anticorpo para aquele antígeno que está no meu organismo. Então, sempre quando eu for falar imunidade adquirida, né, eu tenho que falar de quem? Anticorpo, tá? Formação de anticorpo e, automaticamente, formador de células de memória. Ali o que eu falei, ó, quando, depois de 3 a 5 dias, ó, a resposta inata não foi capaz de inativar ou destruir o antígeno. Aí eu tenho que ter a terceira linha de defesa, que eu chamo de plano B. Mas, na verdade, eu tenho a primeira barreira, lembra? Né? Depois eu tenho as células que vão fazer fagocitose, não consigo até chegar às minhas células de formação de anticorpos, tá? Então, eu tenho, né, não consegui pela imunidade inata debelar aquele antígeno, eu tenho que fazer o quê? Resposta por imunidade adquirida. E adquirida, eu vou ter produção de anticorpos. Propriedade da resposta imune adquirida. Especificidade e memória. Eu tenho a produção de anticorpo para cada antígeno que vai entrar no meu organismo, tá? Então, especificidade é isso que eu falei para vocês. A partir do momento que entra um micro-organismo, um vírus X, ele entrou no meu organismo, eu tive que chegar a fazer a imunidade adquirida porque a inata não conseguiu debelar esse vírus. O que acontece? Eu vou ter a produção de um anticorpo específico para debelar esse vírus. Automaticamente, ele vai fazer também o quê? Célula de memória, anticorpos de memória para este vírus, caso novamente ele consiga penetrar na minha corrente sanguínea, tá? Então, eu tenho essas duas particularidades da unidade adquirida, que é especificidade, produção de anticorpos para um número de antígenos, eu consigo fazer isso. Vamos falar já de IgM e IgG, que são imunoglobulinas, né, anticorpos, que elas podem atingir vários tipos de antígenos de classes diferentes, que são os mais importantes para nós. E formar mais célula anticorpo de memória, que vai ficar sempre onde? Ali no meu plasma. E aí, eu tenho dois momentos da imunidade adquirida. A humoral, que eu vou produzir quem? Os anticorpos, e eu tenho a celular. Particularidade da humoral e da celular. Primeiro, a humoral, eu vou formar os anticorpos. Quem forma os anticorpos? Linfócito B. Linfócito B vão se diferenciar em plasmócitos. E os plasmócitos vão produzir imunoglobulinas, que a gente chama de IgA, IgG, IgE, IgM, que são os anticorpos, tá? E isso ocorre fora da célula, no sangue. E eu tenho outra situação que eu tenho dentro do meio intracelular. O antígeno está dentro da minha célula, tá? Ele está lá penetrando a minha célula. Que aí eu tenho o linfócito T, tá? Que
que vai tentar fazer essa destruição por citocinas, por prostaglandinas, por outros mediadores químicos, para poder matar esse antígeno dentro da minha célula, tá? Então, eu tenho de particularidade aí a humoral extracelular, na minha corrente sanguínea, a celular intracelular e a humoral linfócito B, formação de anticorpos, e celular linfócito T, que aí eu vou ter os mediadores químicos, podem falar assim, os mediadores químicos, tá? Tem essas duas imunidades adquiridas. Mas isso aqui que é os nossos principais da nossa, que a gente tem que levar para a vida para entender, do sistema imunológico, é a produção de anticorpo, tá? Então, isso é uma molécula de anticorpo, não vou cobrar, que ela tem 2 braços e Y, que ela é uma forma de um Y, tal, que ela vai se ligar aqui no meio, isso aqui não é de tão importância. Vamos lá. Eu tenho as imunoglobulinas, que estão de 5 classes, IgA, IgM, IgG, IgE e IgD, tá? IgD não é muito conhecido, IgA, ele é a nível de mucosa, IgE é a nível de sistema, e IgM e IgG é que a gente tem que se ater ao que é mais importante. São 2 moléculas que vão aparecer no nosso sangue aí de suma importância. Então, IgE é as 2 imunoglobulinas. E aí que eu tenho que chegar para vocês entenderem o que é IgM e o que é IgG. Quando eu tenho o meu corpo, a imunidade humoral, eu tenho a produção de anticorpos, tá? E aí, o que acontece hoje na ciência para nós? É o que eu dei, que eu botei até de atualidade isso para as minhas turmas, e é bom vocês saberem que é o teste rápido, que a gente aqui no Brasil comprou aí para fazer na população. E esse teste rápido é a base de anticorpos. Então, eu consigo detectar, hoje em dia, por biologia molecular, conhecendo o meu... Hoje em dia, a gente já conhece nosso genoma, nós já conhecemos genomas de quase tudo conhecido, né? Do toxoplasmose, rubéola, dengue, do Covid, a gente já sabe, né? Tudo a gente já sabe como ele é, por sequenciamento genético, a gente consegue saber quem é a identidade desse vírus, por exemplo. E aí, quando a gente conhece, é possível a gente fazer a pesquisa de anticorpos, tá? Então, IgG, né, imunoglobulina G, quando acontece a nossa imunidade humoral, acontece o quê? Eu tenho esse anticorpo na minha circulação. Então, o que quer dizer quando eu acho IgG positivo no sangue de um paciente? Quer dizer que o indivíduo está com o vírus ali e eu estou combatendo, tá? Meu sistema imunológico está respondendo. E agora, se eu tenho o achado de IgM, eu tenho um indicativo de memória, por exemplo, tá? Eu fiz um teste, eu tô com dengue agora, vamos supor. O problema é que esse teste é inespecífico, por quê? Porque se eu tô com um vírus ali, né, com muita carga viral, por exemplo, o que acontece? Meu exame não vai detectar, né? Porque não deu tempo do meu corpo produzir imunidade. Vocês viram que só... Tá vendo como linka o que a gente falou lá atrás? Só depois do 5º dia, aproximadamente, eu faço essa imunidade que eu começo a produzir anticorpo. Antes eu vou fazer o quê? Tentando, né, pela imunidade inata. Então, por isso que esse exame não é inespecífico no nosso caso de pandemia. Mas, enfim, se não fosse pandemia, vamos falar de dengue. Eu fui lá, tive os sintomas, isso, tal, fui lá, me tratei. Uns 10, 15 dias depois, fui lá, fiz a sorologia, né, para dengue. E aí deu IgG positivo. Nossa, tô com a infecção aguda ainda, né? Aguda se diz o quê? Eu estou produzindo anticorpo para debelar a dengue, tá? Beleza. E aí eu tô me tratando lá, bonitinho. Mas vamos supor que eu tenha a curiosidade se eu tive dengue daqui a um mês.
que vai acontecer? Eu vou achar o quê? IgM, que é o estado que diz o quê? De cronicidade, que eu já tive contato e já fiz célula de memória, tá? Então, quando eu tenho um achado IgG, né, imunoglobulina G, é que minha imunidade moral está respondendo àquele antígeno no momento, certo? E quando eu tenho IgM, é dizer o quê? Que eu já tive contato com aquele antígeno e já produzi célula de memória. Então, sempre eu vou pensar numa infecção aguda e numa infecção crônica. Então, IgG e IgM, sim, é fundamental para a gente saber, tá? E aí, isso aqui é um teste rápido, tá? Então, eu faço esse teste rápido para um monte de doenças, né, que a gente já conhece, e agora veio esse daí para Covid-19. E aí, para algumas turmas, eu lancei essa questão aí, o que isso nos adianta agora no momento de pandemia, né? Que no caso, né, o que me importa, a gente faz, para curiosidade de vocês, a gente faz o exame chamado PCR, em tempo real, real time PCR, que a gente faz em laboratório. E o que a gente faz? O exame de PCR, ele diz sim, a carga viral, quanto de vírus eu tenho no meu organismo, tá? É um exame de biologia molecular também, e é o exame que a gente faz para confirmatório. Por isso que às vezes demora, entendeu? Porque esse exame é demorado. Demorado, né? Laboratório de ponta é rápido, mas laboratório aqui no Brasil demora de 24 horas, no mínimo 24 horas. E aí eu tenho o teste que diz, você está com a carga viral. Já esses exames de imunoglobulina diz o quê? Você já teve contato, você já produziu anticorpo. Então, não quer dizer que eu estou com vírus, não quer dizer que eu tenho potencial de transmitir esse vírus para alguém ainda, entendeu? Então, é inespecífico no momento da pandemia. Isso aqui é bom para a gente saber depois se a gente teve contato, se a gente teve a Covid-19, não manifestou sintoma, né? Que aí vai dar positivo. Ou não, né? E aí, por fim, eu coloquei uma questão lá na prova, parecida com essa daqui, no qual eu dou o parâmetro para vocês, ó, do hemograma, hemoglobina, concentração do hematócrito, o que é líquido, o que é sólido, né, o plasma e dos elementos figurados, o VCM, o HCM e o HCM, que é a quantidade em relação à hemoglobina, e embaixo eu coloquei os valores normais. Aí eu coloquei uma situaçãozinha lá, problema, coloquei um hemogramazinho desse, e aí vocês vão ver se está alterado, se não está, se tá normal. Mais ou menos isso. Não tem nada de difícil. Eu vou dar o parâmetro normal e dou o parâmetro, e aí dou umas possíveis, né, doenças que podem estar acontecendo com aquele paciente. Alguma dúvida, gente? Vamos lá, gente. Agora vamos tirar as dúvidas. Todo o conteúdo que eu passei aqui é o conteúdo que está lá praticamente, né? Está lá na minha prova. Lógico que é bom vocês darem uma olhada nos slides anteriores, tudo bonitinho. Mas aqui eu fiz um apanhado, né? De situações importantes que eu acho que vocês devam, dessas duas unidades, terem em mente, né? Como futuros dentistas. E é isso que eu tenho para passar para vocês. Agora eu estou aberta para vocês falarem sobre dúvidas. Professora, eu estou com uma dúvida de alguns slides que eu estava lendo. De degeneração hidrópica e tumefação turva. A minha pergunta é a mesma coisa ou é diferente porque uma ocorre o acúmulo de água intracelular, ou como que é? Deixa eu pensar aqui. E a outra já é na parte da necrose, que ela extravasa o material líquido. Exatamente. A gente tem esse processo, que eu coloquei lá naquela figura que a gente mostra sobre o rompimento, que são processos que acontecem. Ó? Pode falar, Maíra. Não falei nada.
Ah, tá. São processos que acontecem, a gente vê esses processos na aula, tá? São processos que acontecem lá na minha célula, que quando ela vai fazer o quê? Ela tenta fazer alguns mecanismos, né, para não morrer. E acaba liberando, o que eu falei para vocês, só não dei nome aos burros, aos bois. Ela começa a liberar dentro das células produtos tóxicos, lembra? Ela começa primeiro a liberação de água, depois ela começa com a tumefação a destruir substâncias, destruir o complexo de Golgi, que é onde eu vou armazenar aquelas substâncias, né? E aí começa acúmulo de radicais livres até a célula explodir. Isso são mecanismos que acontecem na necrose, no qual eu tento ainda a minha célula fazer com que ela não exploda, né? Que ela rompa a membrana, tá? Então tá bom. Mais alguém? Ah, ninguém tem dúvida, todo mundo entendeu tudo. Gente, fala comigo, por favor. Falem se entenderam, se está certo, se entenderam como vai ser a prova. Professora, Oi, Cananda. pode explicar, por favor, como que vai ser a prova? De novo, eu não entendi. Eu expliquei, a prova vai ser feita na semana que vem. Eu vou colocar o link lá para vocês na unidade 3.2. Vou abrir essa prova, né? Vou disponibilizar essa prova para vocês na quinta-feira que vem, no horário da nossa aula, que é dia 23. Vou colocar o link lá da prova. E aí eu coloco o link lá, vou escrever bem grande, link da prova, tal. E aí vocês vão clicar no link, abrir uma página do Google e colocar, copiar e colar o link que está lá. E aí vai abrir as 10 questões para você vai fazer essas 10 questões e enviar. E aí, só duas coisas que eu falei para o pessoal. Primeiro, não fechar a prova, que se você fechar a prova por algum motivo, ela vai computar só aquilo que você fez. E orientei, como é a nossa primeira vez, tanto de vocês quanto para mim, se vocês puderem fazer no horário da minha aula, eu ficaria mais tranquila, porque eu vou estar aqui na reunião, vou abrir a reunião normal, e aí vocês, se tiverem alguma dúvida, eu posso vir tirar a dúvida de vocês daqui. E é tudo múltipla escolha, vocês não tem, até agora, a minha prova não está com tempo, você abre lá, você pode fazer em 2, 3, 4 horas, só não pode fechar, e responder e vai mandar para mim. E aí, no dia seguinte, eu posto o gabarito, então é legal vocês anotarem. E aí, mando o gabarito para vocês. E aí, depois eu libero as notas. É assim que vai funcionar. Entendeu? Entendi, obrigada. Nada. Professor, eu tenho uma dúvida aqui. Qual que é a diferença da célula linfóide e da mieloide? Não ouvi. Caiu, machucou. E a diferença da... É o Emerson. Emerson, fala mais alto. Desliga a televisão. Qual é a diferença da célula linfóide e da célula mieloide? Mieloide. Célula linfóide são as células... Desliga aí, Emerson, para me te explicar. Eu tenho as células precursoras, né? Que é aquela célula tronco, e ela vai ter precursores mieloides e linfóides. As células linfóides vão formar quem? Linfócito T, linfócito B e célula natural killing. Já as mieloides, que vêm da medula, vão formar quem? Hemácias, glóbulos brancos e plaquetas. Leucócitos e plaquetas. Entendeu? Sim, obrigado, viu? Nada. Mais alguém? A representante está aí? A Mari está aí? Não, não está. Então, gente, é isso que eu tenho para passar. A prova não está difícil.
tá super tranquila de fazer, façam com calma, quem não puder fazer no horário, tudo bem, né, eu só ficaria mais tranquila se vocês pudessem fazer comigo, né, que qualquer intercorrência eu poderia auxiliar vocês, mas se não puderem, vocês vão ter 24 horas para fazer, então eu vou colocar lá bonitinho, que horas eu vou abrir, que horas eu vou fechar, tudo, eu vou dar o passo a passo lá para vocês no AVA, na semana que vem, e qualquer coisa que esteja que saia disso que a gente conversou hoje, fiquem tranquilos que eu passo para a Mari, que é a representante da turma, que eu tô em contato com ela, e passo, ó, isso aqui a gente mudou, isso aqui a gente não mudou, mas acredito que fique do jeito que a gente combinou aqui, ok? Pessoal, alguma dúvida? Pessoal, alguma dúvida? Posso encerrar a gravação? Posso baixar o vídeo e colocar lá para os colegas? Acho que não, né, professora? Tá. Não pode falar que tá tranquilo, porque